IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573-1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Estamos dando mais início a uma aula da Escola Bíblica Dominical, desta feita a lição número 8, de 21 de agosto de 2022, que tem por título, a lição de domingo, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Está conosco aqui o nosso, como sempre, pastor e professor Isidro, que está dando sempre essa gloriosa aula da Escola Bíblica Dominical. O texto da lição de hoje encontra-se, para quem não tem revista, já pode abrir a sua Bíblia ou a sua revista, encontra-se em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Depois vai para 1 Coríntios, capítulo 12, de 7 a 11. Estamos falando diretamente dos estudos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, que tem como pastor-presidente o pastor Orcival Pereira Xavier. Portanto, está aqui conosco, o pastor Exílio, já vai dando início ao seu trabalho, pastor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Queridos, vamos orar. Pai querido, pedimos a tua bênção, a tua direção, a tua graça, a tua unção na ministração desta aula. Senhor, usa este assunto, este conteúdo para confortar, consolar, edificar e nos orientar. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, o textuário da lição se encontra em Atos, capítulo 2, verso 4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática diz: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Muito bem, como já foi dito, a leitura em classe começa em Atos capítulo 2, verso 1 em diante até o 4, diz: Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora pulemos para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 1, verso 7, que diz: Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, a lição de hoje, como já foi dito, o tema é a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. A lição está dividida em 3 tópicos, conforme está em tela, né? Como é praxe, está aí. Primeiro, conceituar o Pentecoste bíblico. Segundo tópico, identificar o distintivo pentecostal de nossa igreja. E o terceiro, conscientizar a respeito da manutenção de nossa identidade pentecostal.
Professor Silas, quais são os objetivos da lição? Bom, o objetivo da lição é o seguinte, são os três. Isso. Conceituar o Pentecostes bíblico, identificar o distintivo pentecostal da nossa igreja e, terceiro, conscientizar a respeito da manutenção da nossa identidade pentecostal. Maravilha, muito bem. Então vimos aí o conteúdo, o objetivo da lição. Agora passemos para a introdução da lição, conforme está em tela. Veja aí o slide na introdução. Observe que nós colocamos bem objetivo aí, ó. Está bem resumido, né? Está aí, ó. Introdução da lição. Está bem claro aí. Perfeito. Ok, está aí. Nesta lição, vamos estudar o quê? A identidade pentecostal e sua relação com Pentecostes bíblicos. Veremos também algumas sutilezas que têm aparecido no meio do movimento pentecostal. Dentre elas, observem, a negação da atualidade dos dons espirituais e a negação da doutrina do falar em outras línguas, conforme a evidência física do batismo no Espírito Santo. Professor Silas, suas observações. Pastor, a igreja, digamos assim, foi inaugurada como um grande acontecimento sobrenatural do Espírito Santo, Isso. verdade? Foi um fenômeno que chamou a atenção do mundo de então, tendo em vista a representação de várias nações ali naquela região. O que eu quero dizer que o Espírito Santo é o mesmo que se manifestou naquela ocasião. Muito bem. E é o mesmo que atua até hoje na igreja, concedendo dons espirituais. Maravilha. Então, como negar a pessoa do Espírito Santo na atualidade na igreja? É verdade. Difícil, é verdade? Muito bem, meus irmãos. Observe que a lição de hoje ela traz esclarecimentos sobre o quê? Sobre o Pentecoste bíblico, sobre o distintivo pentecostal da nossa Igreja Assembleia de Deus e como manter a chama acesa. E aí eu quero trazer a seguinte observação, a título de introdução. Vimos na lição passada, não é, as sutilezas dos erros, né, o que diz respeito à interpretação da Bíblia. E hoje estamos vendo concernente o quê? Ao entendimento dos dons espirituais à luz da Bíblia. E aí, para, obviamente, termos uma ideia clara sobre os dons espirituais, evidência e do batismo com o Espírito Santo, né, precisamos, viu, meus irmãos, precisamos conhecer o quê? As raízes da fé ou de nossa fé pentecostal. E para isso é preciso saber, por exemplo, o que os nossos pioneiros ensinaram sobre o quê? Sobre o batismo no Espírito Santo, sobre a evidência do batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. E é sobre exatamente isso que a lição, os próximos tópicos, irão nos responder. Tópico 1. O Pentecostes bíblico. Professor Silas, 1.1. Ponto diz o seguinte: o Antigo Testamento mostra que a ação do Espírito Santo é restrita, ele age em diferentes momentos e sobre a vida de diferentes pessoas, certo? Assim vemos o Espírito do Senhor agindo sobre a criação, conforme Gênesis 1:2. Na vida de Bezalel, na vida de Gideão, Jefté, e de uma forma mais específica na vida dos sacerdotes, reis e profetas, conforme Êxodo, 1 Samuel, e por aí vai, né? Muito bem. Contudo, havia uma promessa do derramamento do Espírito Santo sobre todos, e não apenas sobre pessoas escolhidas ou classe especial. Muito bem, professor. Sobre esse ponto, você tem alguma coisa a falar? Então, na verdade, o Espírito Santo atua desde sempre na criação. Com certo? certeza, Na criação, com no Velho Testamento, que o irmão falou aí, Uhum. na jornada de Israel, né? Isso. Embora de modo especial, com profetas, reis, sacerdotes. Ele atuava de maneira esporádica, né? Sim. Porque não estava como hoje entre nós naquela época, mas atuava ali sempre. Então, esse mesmo Espírito foi prometido, inclusive pelo profeta Joel. E por que não dizer pelo próprio Jesus, né, pastor? Muito bem. Então, se cumpriu no Pentecoste, está até hoje entre nós e no meio, quer dizer, na igreja, atuando com toda firmeza, adornando a igreja para a vida de Jesus. É interessante, minhas irmãs, meus irmãos, que são inúmeros os textos, né, do Antigo Testamento que previam o período de derramamento, né,
previu e prevê, né? O período de derramamento do Espírito Santo sobre a totalidade do povo de Deus. Entre esses textos, como já foi lido aí citado pelo professor Silas, o de maior destaque é Joel 12, 28 e 29. Texto esse que Pedro cita, né, lá em Atos 2, 17 e 18. Mas a mesma mensagem, se você for, na Bíblia existem inúmeras passagens, né, que diz respeito ao derramamento do Espírito Santo, né, sobre o povo de Deus, a princípio, o povo de Judá, o povo de Israel, e também sobre todos aqueles que creem. Isso aí é forte. Existem inúmeras referências bíblicas que falam sobre isso. Então, o que aconteceu lá no dia de Pentecostes, por ocasião, não é, da descida do Espírito Santo, foi nada mais do que o início, vou deixar bem claro aí, ó, foi o início do cumprimento da profecia de Joel e das demais profecias que fala sobre o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Alguém diz que foi o pleno cumprimento. Não, foi o início do cumprimento. Muito bem, então isso está aí, o Espírito prometido, né? Repito, é o Espírito que foi prometido, o Espírito Santo que foi prometido no Antigo Testamento, ao seu derramar, a sua manifestação começou a partir do dia de Pentecostes. Okay? E se estende até o futuro, até quando Jesus voltar e até o arrebatamento. Aí vem o ponto 2, que é o Espírito derramado. Primeiro vimos, 1.1, o Espírito prometido. Promessa, Deus prometeu, e Jesus veio, Jesus disse que enviaria o Consolador veio, maravilha. Agora vejamos o Espírito derramado. Está em tela, está bem claro em tela, ó, no Novo Testamento, observe aí, ó, as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo, como já falamos, tem o que, irmãos? Tem o cumprimento, isto é, inicia o cumprimento. O profeta Joel, por exemplo, profetizou a vinda do Espírito de uma forma copiosa. Essa promessa teve o seu cumprimento a partir de que dia? Do dia de Pentecostes. E é identificada com o batismo no Espírito Santo. Ok? Não se cumpriu tudo, mas começou a se cumprir. Aí vem, fechando aí de azul, está em tela aí, está em tela de azul, ó. Diferentemente, viu, meus irmãos, do Antigo Pacto, ou do Antigo Testamento, no qual apenas, como já dissemos, pessoas especiais tinham o privilégio de ser usadas por Deus, através do Espírito Santo. No Novo Pacto, detalhe, Deus derramou o seu Espírito sobre todo o seu povo. Isso demonstra o quê? A universalização da promessa, como está em Atos 2, 3, 9. A promessa é para vós, para vossos filhos e para todos quantos o Senhor chamar. Não é, Silas? Perfeitamente. Isso eu pode dizer alguma coisa sobre esse ponto? Pastor, na realidade, conforme anunciado pelo profeta Joel, né, que hoje que é o ícone desse ponto, né? Sim. Para Joel, e ratificado por Jesus antes de ser levado ao céu, Jesus ratificou isso aí, né? Isso. Ele confirmou isso aí, né? Okay. Quando das últimas instruções do seu discípulo, né? A profecia teve início, como falou, se cumpriu lá o início dela, mas ela perpetua, né, até hoje. Né? Isso. Literalmente se cumpriu ali o início da profecia. Repare que a promessa não era seletiva, porque no Velho Testamento o Espírito Santo era meio seletivo, ia nos profetas, nos reis, etc. E tal. Era para toda a carne, vossos filhos, vossas filhas, conforme diz a profecia. Né? Então, tanto é que os que ouviram e creram nessa promessa, né, ficaram reunidos conforme Jesus determinou, né? Isso. E todos receberam o Espírito Santo. Muito bem. Todos receberam, não teve uma... Isso. Agora fala isso plenamente. Muito bem. Agora um detalhe que temos que frisar, eu ainda estou no ponto 2, que é o Espírito derramado. Observe, minhas irmãs e meus irmãos, se você ler em Joel 2, 28, lá diz, nos últimos dias, diz que nos últimos dias o Senhor derramaria, olha o detalhe, o meu Espírito. O meu Espírito. Isso está em Joel 2,28. Ao passo que em Atos 2,17, Pedro diz, do meu Espírito derramarei. Observe que há uma diferença. Por quê? Por que Pedro não falou o meu Espírito em vez do meu Espírito? Porque Pedro aqui estava
mostrando, isto é, para o povo, que ali era o início do cumprimento da profecia sobre o derramamento, não é, do Espírito. Aí, continuando, isso denota o quê? Um derramamento parcial. Não é? O derramar do Espírito Santo, portanto, minhas irmãs e meus irmãos, marca o quê? O início do período da dispensação da graça, da dispensação da igreja, o início do período que antecede a segunda vinda de Cristo. A descida do Espírito Santo marca o início, ok? A partir de Jesus e o início do quê? Da dispensação da graça, da dispensação da igreja, não é? E essa expressão últimos dias é o último tratamento de Deus com a humanidade que vai, ok? Da morte de Jesus Cristo até a sua segunda vinda. Então, é importante que nós fizemos isso. Ok, ó, Pedro afirma que a promessa é para vós, vossos. Então, Pedro aqui não restringiu o derramamento do Espírito Santo lá de Joel, aquele momento como sendo o cumprimento fiel na íntegra. Não, não, não. Ali iniciou. Né? Ainda eu quero trazer mais informes sobre esse ponto, porque é importante. O derramar do Espírito Santo, em Joel 12, 28 e 29, mais uma vez, observe, não se restringe à dispensação da igreja, nem à dispensação da graça. Por quê? Porque no versículo 28 e 29, Joel está profetizando para o seu povo. É lógico que Joel não entendia, nas entrelinhas, que no futuro Deus iria fazer um tratamento especial com todos que aceitassem Jesus. Observe o versículo de número 30. Joel 2, 31 diz, mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de tá? O sol, esses sinais não aconteceram. Não. Pedro também citou os mesmos sinais, mas o único sinal que aconteceu no dia de Pentecostes foi o derramamento do Espírito Santo, foi a manifestação das línguas estranhas como evidência. Como evidência. Então, o que eu quero dizer com isso? Fechando. Os sinais sobrenaturais esboçados em Joel 30, 31. Que sinais são esses? Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, olha o detalhe, antes que venha o grande terrível dia do Senhor, que é a grande tribulação, não é? Observe, bem como em outras passagens correlatas, esses sinais que está em Joel, bem como em outras passagens correlatas, aguardam o cumprimento futuro. Portanto, minhas irmãs, meus irmãos, entenda, o dia de Pentecostes foi o início do derramar do Espírito Santo. A efusão do Espírito Santo terá a sua plenitude durante o milênio. E vai começar o cumprimento pleno disso aí a partir do momento de voltar em glória, né? para obviamente, com o seu povo glorificado. Observe lá em Zacarias 12, 10, lá diz que quando o Senhor vier, vai ser derramado o Espírito de Deus sobre o povo de Israel da época, que vai estar aí em seco. Nós encontramos em Isaías 32, 15, Ezequiel 39, 29, referências que falam do derramar do Espírito Santo para os últimos dias, que diz respeito o quê? Para o último tratamento de Deus com a humanidade. Isso vai ocorrendo no milênio. Então, ok? O que está acontecendo com a igreja é o início. E na medida que o arrebatamento se aproxima, a tendência é que o Espírito Santo mais e mais se manifeste. Dito isso, Sila, passem para o tópico 2. Sila, qual é o assunto tópico 2? É o distintivo pentecostal da nossa igreja. Isso. Né? Aqui em cima o irmão colocou aí, o Pentecoste bíblico está ancorado na promessa do derramamento do Espírito Santo e no cumprimento da promessa. Então, vamos lá, atualidade dos dons espirituais, que diz assim, Agostinho de Hipona, lá no século 350 a 430 anos de Cristo, não, depois de Cristo, quer dizer, já agora na igreja, né? Isso. Introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons foram restritos ao período apostólico. Esse ensino moldou o catolicismo medieval e com o advento da reforma, os reformadores não conseguiram se desvencilhar dele. O movimento pentecostal surgiu posteriormente como resposta a esse desvio doutrinário. Muito bem. Aí vem mais embaixo. Na sua declaração Só um pouquinho, Ciro. Inclusive está de azul em tela, viu? Isso aí. Na sua declaração de verdades fundamentais de 1916, na Assembleia de Deus confessam
que todos os crentes têm o direito de serem, sinceramente, buscar a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo e com fogo, através do qual vem revestimento de poder para a vida e serviço e concessão dos dons. E que, aí tem as referências, né? Isso. E que essa experiência maravilhosa é distinta e subsequente à experiência do Novo Testamento, conforme referência Maravilha. de Atos, Então, etc, estamos etc. no tópico 2, distintivo pentecostal de nossa igreja. E aí, qual é a sua observação? Pastor, a atualidade dos dons espirituais, né? Mesmo Isso. havendo essa interpretação doutrinária distorcida, isto não anulou a atuação do Espírito Santo, Isso. pastor, na igreja. Essa distorção não permaneceu por muito tempo. O pentecostalismo se acendeu, quer dizer, novamente se acendeu. As igrejas Assembleia de Deus de hoje, aliás, desde há tempos, se tornou um ícone, um baluarte do movimento pentecostal. Muito bem. O batismo do Espírito Santo, o revestimento do poder, dos dons espirituais estão presentes nas Assembleias de Deus. Ora, o Espírito Santo está na igreja que crê e busca, atuando com liberdade. Eu quero só fazer uma adenda aqui, pastor. Olha, na Bíblia não tem uma referência de até quando o Espírito Santo vai durar. Não, aliás, tem até o final. Isso. Até o final, mas não tem assim, como negam, não. Foi só para aquela época. Se for só para aquela época, não estava escrito aqui no versículo 32, mas um só, no Atos, no Coríntios 12, de 7 a 11, no versículo 11 diz: mas um só Espírito é o mesmo, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um conforme quer. Quer dizer, está agindo o Espírito Santo. Não está determinado, olha, foi só para aquela época. Na Bíblia não tem nenhum momento, nada escrito que foi... A história, o livro dos Atos dos Apóstolos é a história primitiva da igreja cristã. Perfeitamente. E é interessante que o livro dos Atos dos Apóstolos não tem fim. Não tem. Detalhe, durante a período patrística, né, do segundo século, até a era de Constantino, até a era de Agostinho, que foi o pai da igreja, o último pai que faz a conexão entre a Idade Antiga e a Idade Média, a evidência do batismo do Espírito Santo, o derramado do Espírito Santo, falar em línguas era notório. A partir de Agostinho é que começou a existir, não é? Face ele ter uma grande envergadura, né, teológica, e aí, a partir dele, começou a existir essa ideia de que os dons, de que o batismo do Espírito Santo, de que a operação de milagre e maravilha foi restrito Naquela época, né? ao período apostólico. É chamado cessacionismo. E no período da Reforma, né, alguns reformadores, como Lutero, Calvino e outros, aderiram a essa visão. Porém, amados, se nós só analisarmos a história da igreja ao longo dos tempos, sempre houve aqui, ali e acolá o derramado do Espírito Santo. Sobre a atualidade dos dons, eu quero deixar bem claro. Minhas irmãs, meus irmãos, a nossa declaração de fé atual, aqui, observe, no capítulo 19 e 20, páginas 165 a 177, traz todas as informações sobre o que cremos a respeito dos dons espirituais. Vejamos. Os dons espirituais são capacitações divinas concedidas pelo Espírito Santo ao povo de Deus. Está claro isso? 1 Coríntios 12, 11. Alguns erroneamente afirmam que o falar em línguas e os dons foram somente para os crentes primitivos. É o cessacionismo, né? Isso não existe. Está errado, ok? Deus continua e continuará a batizar no Espírito Santo os crentes até quando? Até o dia em que Jesus voltar para arrebatar a igreja. O batismo e os dons são para hoje. Pense comigo, se a igreja primitiva, se a igreja ao longo da história precisou do revestimento do poder do Espírito Santo que Jesus disse em Atos 1:8, para fazer a obra como foi feita na igreja primitiva e dos dias atuais, não precisamos do poder do Espírito Santo? Reflita. Continuando. Na atual declaração, aqui ó, aí na revista foi citada a declaração de 1916, que é um dos primeiros documentos que visa nortear a fala da Assembleia de Deus no Brasil, né? Ou da Assembleia de Deus sobre os dons, 1916. E na declaração de fé atual, a qual está em minhas mãos, na página 171, diz lá, a Assembleia de Deus diz, cremos, professamos e ensinamos que os dons do Espírito Santo são o quê? Atuais e presentes na vida da igreja, até o arrebatamento. Ok, Silas? Perfeito. Dito isso,
passemos agora para um outro ponto que é polêmico. Primeiro, os dons espirituais. Não cessaram. O Espírito Santo continua operando, derramando, dando dons, distribuindo dons, para que algo do Senhor seja realizado, até o dia do arrebatamento. E o batismo com o Espírito Santo com evidência? Vamos lá, 2.2, está em tela. A evidência foi, olha aí, irmão, ó, a evidência do batismo com o Espírito Santo. Está aí, ó. Vamos deixar bem claro isso aí. A declaração de fé, está aí, ó. Mais uma vez, da Assembleia de Deus, de 1916, no início, afirma que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outra língua, conforme o Espírito de Deus lhes dá a capacidade de falar, e tem as diferenças. Continua. O falar em língua, neste caso, é o mesmo em essência que o dom de língua, mas diferente que propósito e uso, né? Aí vem um detalhe, ó. Tanto o William H. Durham. Quem foi o William H. Durham? Foi um pastor, ok? Um pastor metodista que aderiu ao movimento pentecostal e que foi grande acolhedor de Gunnar Danneberg, para quem não sabe. Foi esse pastor que enviou, foi a igreja dele que enviou Gunnar Danneberg ao Brasil. E esse pastor foi um dos defensores do batismo com o Espírito Santo com evidência em falar em língua. Não só ele, mas também Parra, que daqui a pouco nós vamos falar. Então, fechando. Nos dias atuais, está em tela aí, ó, está de azul. Esse ensino tem dado sinais de enfraquecimento. A sutileza está em dizer que o falar em outras línguas de fato existe. Contudo, não é para todos. Olha só, sutileza. A doutrina das línguas, como evidência inicial do batismo do Espírito Santo, é inegociável. Qual é a sinopse do tópico 2 aí, Silas? Diz o seguinte: a atualidade dos dons espirituais e as línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo são distintivos da identidade pentecostal. Suas observações, por favor. Pastor, na realidade, quando fala aqui sobre a fidelidade, a língua como evidência, né? Sei. Assim, até hoje o Espírito Santo continua batizando. Com certeza. Então, que está em evidência, né? Uhum. Com evidência de falar em língua estranha. Bem audível, um sinal físico, né, de quem foi batizado no Espírito Santo. Isso. E com fogo, né? A história da Assembleia de Deus no Brasil começou assim, com Gunnar Daniel Berg, há mais de um século, passou um século, né? E o Espírito Santo continua atuando até hoje, com batismo e dons. Tanto é que na referência bíblica da escola dominical, no versículo 10, fala, e a outra, estou lendo só a segunda parte, e a outra, variedade de línguas, e a outra, interpretação de línguas. Isso. Quer dizer, é o batismo do Espírito Santo, aqui está nesse contexto, o batismo do Espírito Santo. Isso. Então, como é que Paulo ia escrever isso só para aquele momento? Ele podia dizer, olha, mas isso aqui, isso aqui é só para nós aqui, só para nós. É um grupo seleto. Ele não escreveu isso. Como o irmão falou, o Novo Testamento continua, tem reticência lá no final. Isso. Queridos irmãos, queridas irmãs, repito, a nossa declaração de fé, nas páginas 165 a 177, capítulos 19 e 20, é o que há de mais atual no que diz respeito ao batismo com o Espírito Santo, à evidência do falar em língua do batismo com o Espírito Santo, aos dons espirituais. Então eu indico, você que é obreiro, você que é irmão, você que deseja conhecer mais, por favor, não fique bebendo ou, digamos assim, pegando carona aí com pessoas que dizem saber, mas não defendem a nossa posição teológica. Aqui está. E o que é que eu tenho a dizer sobre as línguas como evidência? Eu quero trazer a seguinte observação para agregar mais informes ao que está na revista. Observe. Isso aqui é importante, minhas irmãs e meus irmãos. A evidência do batismo, do falar em línguas como o batismo santo, a evidência foi e continuará sendo o falar em línguas. Observe, aqui nós não estamos falando coisa da nossa cabeça, não. Que eu sei que tem alguns amigos, tem pessoas aí, irmão de outras denominações, tradicionais, que diga de passagem, foram os que mais perseguiram a igreja no início do século. Gunnar Daniel Berg no Brasil foram perseguidos terrivelmente, pelos irmãos, porque diziam que era heresia. Só que a heresia, que para eles era heresia, para os pioneiros era nada mais do que fundamento bíblico. E vou continuar. Portanto, a evidência foi e continuará sendo falar em línguas. Observe, segundo
o livro de Atos dos Apóstolos, olha só, todas as experiências do batismo no Espírito Santo, isso que é lindo, foram seguidas e evidenciadas por um falar em outras línguas. Por exemplo, Atos 2, verso 3 e 4, né? Atos 10, verso 45, 47, Atos 19, 6. E detalhe, o livro, né, de Atos é o livro que conta os primeiros 30 e poucos anos da história, da igreja. E o livro não tem fim. O livro, a história não tem fim, continua. Ok? E aí, para nós entendermos, viu, Ciro? Vem, meus irmãos. Uma coisa é certa, tem pessoas que buscam se orientar por doutor fulano, doutor cicrano, teólogo A, teólogo B. Nada contra teologia, eu sou teólogo, eu sei o que é isso, mas existe teologias e teologia. A nossa teologia, a qual nós defendemos, está embasada na nossa questão de fé. E também está embasada no que Paulo disse. E o que Paulo disse sobre os dons? Aí eu trago essa observação. Ó, escute, Paulo disse à igreja de Corinto, disse o quê? Quero que todos vós faleis línguas estranhas. Primeira carta aos Coríntios, 14, 5. Continuando, o próprio Paulo disse, dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós. 1 Coríntios 14, 18. Aqui não é língua, nem idioma, não. Aqui é língua mesmo, língua dos anjos. Certamente, olha para cá, certamente não há autoridade teológica maior do que Paulo neste assunto. Não, absolutamente. Nem Agostinho, nem Lutero, nem Calvino, nem será quem for. Ninguém se iguala ao mestre Paulo. Então, eu prefiro ficar com o doutor Paulo. E o senhor? Perfeitamente, né? Muito bem. Para fechar esse ponto, observe. Por que eu estou enfatizando a questão de fé? Queridas e queridos, meus irmãos e minhas irmãs, não estamos aqui confrontando a visão sensacionista, a visão tradicional de que o Espírito Santo, de que os dons batem com o Espírito Santo, isso foi só para a apóstolo. Não estamos aqui batendo frente com ninguém. Estamos aqui defendendo, mostrando a nossa posição teológica conforme a Bíblia e a nossa declaração de fé. É isso que professamos. E você, obreiro, pregador e ensinador, se você não concorda com o que está aqui sobre bater com o Espírito Santo, com a evidência de falar línguas, sobre os dons espirituais, a atualidade deles para até a volta de Cristo, então você tem que rever seus conceitos. Ou se não, por favor, toma um sentido. Porque tem muita gente, nosso mesmo, Assembleia de Deus, até na DEB, até obreiro, viu? Irmão, estou me surpreendido que duvida, não sei o quê, ou é ou não é. Mas vamos lá. O que diz a declaração de fé sobre a evidência do batismo do Espírito Santo, sobre a evidência de ser a língua estranha? Está aqui, ó. Na página, atual declaração de fé, na página 165. Conforme Atos 2, 3, 2, 10, 4, 5, 19, 6, diz que o quê? O falar línguas é a evidência inicial do batismo do Espírito Santo. E diz mais, e que as línguas só cessarão quando vier aquele que é perfeito, que é óbvio, o próprio Jesus Cristo que vier arrebatar a igreja. E eu cito o o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 14, 39, diz, não proibais falar o quê? Línguas. Poxa, meu Deus, se ele disse isso, se ele mandou, eu prefiro obedecer a Paulo do que a Agostinho, Lutero, Calvino, Armínio. Estou nem preocupado com esses teólogos. Estou preocupado com o que Paulo disse e com o que Jesus disse. Foram grandes teólogos, né, pastor? Foram grandes teólogos. Beber na fonte, querido. E o que é a teologia? Aqui para rapidinho, eu sou teólogo. Teologia é uma reflexão humana sobre o que está na Bíblia. E quando você vai refletir algo, um ponto da Bíblia, com a sua cabeça cheia de filosofia, cheia de astrologia, você pode destoar. Deixa para lá. Tópico 3, Cílio, qual é o assunto? Esses homens foram grandes teólogos, na realidade, né? Mas, infelizmente, houve uma distorção aí, né? Isso. Gente, tópico 3, o assunto, mantendo o quê? Mantendo a chama pentecostal, pastor. E a pergunta, minhas irmãs, meu irmão que não quer escravo, o que fazer, pastor? O que fazer, professor, para manter a chama pentecostal acesa? Primeiro, manter firme, ser firme na fidelidade às Escrituras. O senhor pode ler para nós isso? Então. Fidelidade às Escrituras. Uma marca distintiva. Está em tela, isso. Uma marca distintiva dos pentecostais clássicos
ou históricos é o amor e fidelidade às Escrituras. Muito né, bem. que tem a referência aqui. Já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico, o qual negava a infidelidade, infalibilidade e inerrância das Escrituras. Isso. Para os pentecostais, a Bíblia é inerrante, infalível, palavra de Deus. Só um pouquinho, Cira, mesmo, mas o movimento pentecostal iniciou no final do século XIX, início do século XX, já existia lampejos atrás, que daqui a pouco vamos falar, e que foi um contraponto, exatamente para combater aquela visão filosófica, naturalista, racionalista. Lembra da lição passada que nós falamos? Né? Que os questionamentos sobre os milagres surgiram a partir de uma visão filosófica da Bíblia. Continue, Silas. Aí também. O afrouxamento doutrinário e a consequente negação da atualidade dos dons espirituais mostram que segmento do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da palavra de Deus. Isso. Precisamos voltar às Escrituras. Suas observações. Olha Silas. só, não tem conversa não. Isso. A fidelidade à Escritura. A chama pentecostal, pastor, é quase impossível ou impossível de apagar. Isso. Principalmente no segmento da Assembleia de Deus. É verdade. Pois esta igreja tem base doutrinária na genuína palavra de Deus, nas Escrituras. Os teólogos mais liberalistas tentam descaracterizar o pentecostalismo. Isso. Com suas narrativas modernas, né? E às vezes até conseguem quando encontram grupos, né? Com conhecimento bíblico mais raso. Né? Raso, muito bem, gostei do raso aí. Graças a Deus, não é o nosso caso, pois temos uma solidez na palavra de Deus. Muito bem. Queridos, como disse o Silas, mais na frente eu vou falar sobre a nossa teologia. Eu quero falar aqui sobre a fidelidade às Escrituras. A nossa declaração de fé está aqui, ó. Que é isso, pastor? Você fala, mas, não estou comparando a Bíblia. Estou falando que mas tá baseado na Bíblia. O nosso manual de regra de fé e prática é a palavra de Deus. Cuja base da declaração de fé é a Bíblia. E qual é a nossa crença sobre as Escrituras? A declaração de fé diz: cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Perfeito. Única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão, conforme 2ª Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, 14 a 17. Nós cremos que a Bíblia é a palavra 100% inspirada, infalível, perfeita, completa e total de Deus para a humanidade. E é baseado nisso que nós defendemos a nossa fé pentecostal. Amém, meus irmãos? E continuando, observa aí, ó. O batismo com o Espírito Santo, ei, olha para mim, minhas irmãs e meus irmãos, ok? Não é um modismo teológico, uma criação eclesial do final do século XIX, início do século XX, principalmente pela Assembleia de Deus. Não. É uma doutrina, é um ensino e, acima de tudo, viu, professor Silas? Viu, meus irmãos? É uma promessa feita pelo Pai, ratificada pelo Espírito e operada pelo Espírito. Pedro foi enfático dizer: a promessa é para vós, vossos filhos e para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Eu disse no início que a promessa, a profecia de Joel, derramar do Espírito, começou a se cumprir no dia de Pentecostes. O início da dispensação da graça, o início da dispensação da igreja, o período que antecede a segunda vinda de Jesus. E este cumprimento não foi só para aqueles dias, ou para os dias dos apóstolos, ou da igreja. Não, queridos. Porque se fosse, os outros sinais teriam acontecido. Fogo, né? A vinda do Senhor não aconteceu ainda, não. Jesus está por voltar. E na medida que isso se aproxima para arrebatar a igreja, eu creio, o Espírito Santo, aqui para nós. Onde está o Espírito Santo, professor? O Espírito Santo habita em mim e você. Você foi, eu fui. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, não foi? E esse Espírito Santo que habita em mim, que nos reveste, que nos dá poder, que nos concede dons, que bateja com o Espírito Santo, ele está preparando a igreja para o dia colossal, o dia do arrebatamento. Vai ser o Espírito Santo que vai levar a igreja. Vamos continuar, Silas? Maravilha. Estamos aí no tópico 3. Vimos, primeiro ponto, para manter a chama pentecostal, é o que, Silas? Fidelidade o quê? Fidelidade às Escrituras. Isso. O segundo ponto, conforme está aí em tela, eu vou ler,
é praticar, é crer nos dons espirituais. Quando eu falo aqui exercício de dons espirituais, eu vou colocar a palavra crer, meu filho, é crer. É crer. O problema é que hoje muitos, né, acreditam em muita coisa, mesmo naquilo que a Bíblia diz sobre os dons espirituais. Vamos lá, para a tela. Aí, ó, exercício dos dons espirituais 3.2. Vejamos aí. Está escrito aí, ó. Como nos dias do profeta Samuel, em que as visões não eram frequentes. Aqui para nós, não porque Deus não quisesse revelar, é porque as pessoas não estavam dando lugar e nem criam, viu? Continuando. Assim também os dons espirituais parecem ter se tornado algo extremamente raro entre muitos pentecostais. Pentecostais. Que isso, pastor? Sim. Por quê? Por quê? O Espírito Santo mudou, Silas? Absolutamente. Jesus mudou, Silas? Não. As promessas são as mesmas. O Pai mudou, Silas? Promessa e o Senhor é o mesmo permanece. Ontem, hoje e eternamente. Ei, minhas irmãs, olhe, os cristãos da era primitiva, durante a história, que precisaram tremendamente do poder do Espírito Santo sobre suas vidas, através dos dons, do batismo, do vestimento, para fazer diferença, nós também precisamos. Vamos continuar. Está em tela, está de vermelho em tela aí, ó. Não existe, né? Primeiro está de azul, né? Não existe movimento pentecostal autêntico sem o que, Silas? Sem a prática do que, Silas? A prática dos dons espirituais. Está em tela de azul. Ei, esse negócio de dizer que é pentecostal, mas não crê nos dons espirituais, não crê nos dons de milagre, não crê nos dons de curar, né? Critica tudo. Misericórdia. Isso não é pentecostal. Isso está mais para deixa para lá, para outras coisas, né? Materialista mesmo, né? Agora de vermelho. Aí vem uma advertência, irmãos. Querido, infelizmente, só um pouquinho assim, muitos dos irmãos tradicionais, os chamados teólogos, é porque existe algumas meninice, alguns abusos dos usos dos dons espirituais, querem colocar todo mundo do mesmo balaio. Aí vem a observação. O medo, está de vermelho. O medo de possíveis abusos não serve como desculpa para não crer, para não acreditar nos dons espirituais. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas. Por exemplo, você rejeita uma nota de R$200 só porque teme que existe uma falsa? Então você analisa, você pega a nota, analisa, para constatar, não é? Então, rapidinho, sobre esse ponto aqui, antes de passar por Sila, observe, desde quando começou o movimento pentecostal, no final do século XIX, com Parham, né, com seu instituto, já vai falar sobre ele, não é? E depois veio Durham, nos Estados Unidos, e chegou ao Brasil com o navio de Danielberg, etc. Tem havido, digamos assim, abusos? Sim, há. Por quê, querido? O ser humano é ser humano. O Espírito Santo é perfeito, Deus é perfeito, mas o ser humano é ser humano. O ser humano, ele pode extravasar demais e sair daquilo que Deus não quer. Mas não quer dizer com isso que Deus não pode usar, né, Silas? Sob observação. Paulo chamou a atenção da igreja de Corinto. Muito bem. E aqui para nós, a igreja de Corinto tinha todos os dons. Então. Mas era uma igreja problemática, viu? Era para ser perfeita, né, Silas? Era, e tinha os dons. Faça isso, Silas. Verdade. Pastor, na verdade... Aí você fecha com a sinopse do tópico 3? Tá, o tópico 3, para fechar, diz assim, a fidelidade das Escrituras e o exercício dos dons são instrumentos espirituais para manter a chama pentecostal acesa e atual para a igreja. Muito Mas bem. O último tópico aqui fala assim, exercício dos dons espirituais. Quando a chama pentecostal diminui, os dons ficam raros também. Ficam raros também, né? Isso. Infelizmente, alguns segmentos do pentecostalismo, os mais modernos, né, se empenham por outro caminho, buscando o imediatismo das bênçãos, né? Isso. E às vezes só... Ativismo religioso. Só milagre, e só prosperidade, etc. Né? Os dons edificam a igreja. Isso. Né? O genuíno pentecostalismo aviva a igreja e as almas são salvas. Muito bem. Pastor. Que é o principal objetivo da igreja, anunciar a salvação. As demais bênçãos acompanham os dons. Isso. Detalhe. Se você creu, acontece. Se não creu... Meus irmãos, os dons espirituais são dados à igreja para edificação, consolação e exortação. Então, eles têm que ser trabalhados em sintonia. Verdade. Não é? Tem o Deus de curar? Tem que haver milagre? Tem, mas tem que andar em sintonia. Não, o problema é que tem muitos movimentos por aí que enfatiza muito um e esquece o outro. Tem movimento que enfatiza muito a revelação, profecia, e esquece o quê? Esquece a sabedoria,
esquece o discernimento. É um dom, tá aí, tá entre os dons espirituais. O dom da sabedoria, o dom da palavra de sabedoria, o dom de ser. Esquece. Enfatiza muito o milagre e esquece. Tudo é com equilíbrio. Mas vamos lá, eu tenho uma pequena observação sobre o exercício dos dons. Ainda dentro da nossa visão assembleana. O apóstolo Paulo, minhas irmãs, meus irmãos, porque aqui tem que ser Paulo. Eu não estou citando doutor Abe, eu não estou citando nem teólogo da Assembleia de Deus. Eu estou citando aqui Paulo. Por quê? Porque o nosso teólogo da Assembleia de Deus segue igual Paulo também. Olha, o apóstolo Paulo declarou aos coríntios que não devemos ser ignorantes a respeito do quê? Está em Coríntios 12:1, a respeito dos dons. Não ser ignorante, não ser incrédulo, não ser duvidoso. É que hoje tem muita gente fazendo isso hoje. Ignorante. Não creio nisso, não. Meu querido, é fé, meu amado. Então, a igreja pentecostal, o movimento pentecostal, que começou lá em Pentecoste, Atos 2, né, é fé. Se aqueles 120 discípulos, ou 120 discípulos, não tivessem crido na palavra de Jesus, Jesus disse em Lucas 24:9, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Quando Jesus ressuscitou, apareceu para Jesus e disse, olha, vocês receberão virtude, poder do Espírito Santo, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Mas fica na minha palavra. Jesus foi 10 dias, passaram 10 dias, e os discípulos ficaram lá firmes, orando, esperando, dentro da vontade de Deus, e de repente veio a bênção. Mas por que aconteceu isso? Porque eles creram, perseveraram, não duvidaram. Quem sabe muitos ali duvidaram e não foram, né? Pois é. Ok? Então vamos lá. A declaração de fé, a nossa declaração de fé, na página 171, diz sobre o quê? Os dons espirituais. O que diz lá? Diz o seguinte, cremos, professamos, a Assembleia de Deus do Brasil, a Assembleia de Deus de verdade. E tem uma Assembleia de Deus por aí que misericórdia, né? Cremos, professamos e ensinamos que os dons do Espírito são atuais e presentes na vida da igreja até o dia do arrebatamento. E os dons são o quê? São capacitações especiais e sobrenaturais, detalhe, concedidas pelo Espírito de Deus. A quem? Ao crente, ao salvo. Para quê, pastor? Para ser bonito? Para falar a língua estranha? Não. Para servir, para o serviço especial na execução dos propósitos divinos, por meio de quem? É lá na casa da irmã Joana? Não, é por meio da igreja, enquanto a mesma estiver aqui na terra. Alguma dúvida, Silas? Tá certo, tá? Tá corretíssimo. Maravilha. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos. Estamos caminhando para o término da nossa aula, e a aula de hoje promete. Aliás, promete e está prometendo. Vimos, né, que a lição foi dividida em 3 tópicos. Primeiro tópico, vimos o Pentecostes bíblico. Vimos a profecia de Joel, e vimos o início do cumprimento lá no Pentecoste, e vimos que a profecia de Joel, ela vai muito além do dia de Pentecoste, lá de Atos, ela se estende até épocas futuras, que vai chegar até o milênio, que é o pleno cumprimento do derramamento do Espírito Santo, conforme diversas referências no Antigo Testamento. Vimos no segundo tópico o distintivo pentecostal de nossa igreja. Qual é o distintivo pentecostal da nossa igreja, né? O distintivo é claro, querido, a atualidade dos dons espirituais, as línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo, crer, né, que os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em língua, eles são para todos nós até o dia do arrebatamento da igreja. Vimos no terceiro tópico que como manter essa chama pentecostal acesa, né, Cira? Vimos que para manter a chama pentecostal acesa, primeiro, temos que ser fiéis o quê? Às vezes, Escritura. E nós, conforme a fé, somos fiéis. E por último, temos que exercitar, temos que crer, temos que aceitar e não duvidar. Ah, pastor, mas aquela meninice, querido, o vaso é de barro. Por favor, o vaso é de barro, né? A excelência não está no vaso, não está no vaso, mas naquilo que está no vaso, mas não no vaso, né? Muito bem, Silas. Vamos para a conclusão, Silas? Vamos embora. Você pode ler para nós a conclusão da lição? A conclusão da lição diz o seguinte. Isso. Nessa lição vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Vimos também que, como um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de certos contextos históricos. Isso o fez consciente da sua missão. Contudo, após um século do seu advento,
o movimento passou a dar sinais de esfriamento. Isso. Não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário e até mesmo desvios teológicos que negam a manifestação dos dons espirituais está na gênese desse processo. Suas observações, Silas. Pastor, na verdade, diz o seguinte, a igreja apostólica, logo após a ascensão de Jesus, a igreja naquela época apostólica, foi, digamos assim, inaugurada com uma explosão das chamas pentecostais. Isso. Né? Que chamou a atenção de muitos, porém, passadas as primeiras gerações, a tendência foi esmaecer, foi enfraquecer, né? Mas, graças a Deus, a chama não se apagou por completo, né? Silas, só uma observação. Quando você pega a história da igreja, o período da patrística, século II, século III, até Agostinho, querido, 99% dos pais, daqueles que deram continuidade à obra, irmão, né, incentivavam, criam, acreditavam, buscavam os dons espirituais, batiam com o Espírito Santo, revestimento de poder. Porque se não fosse isso, eles não tinham tido condições de vencer as perseguições que até Constantino ocorreram. Continue, ocorreu, exatamente, né? Mas, graças a Deus, a chama não se apagou por completo, porque existia esse grupo de pessoas buscando ainda, né? A promessa de Jesus foi que enviaria outro Consolador, né, conforme lá João 14, para que fique convosco para sempre. Olha aí, para sempre. Não era só naqueles dias. Então, irmãos, o mesmo Espírito que esteve no dia de Pentecostes, há mais de 2000 anos, também se faz presente, atual, na igreja. A igreja que crê, que quer. Porque se não quer, muito bem. Silas, não adianta. O que Silas disse é ponto. Meus irmãos, desculpa aqui, meus irmãos, que aqui o poder está grande demais. Ele está impactando aqui a gente aqui. Balançando. Nós somos pentecostais. Né? Mas muito bem, vamos lá. Eu quero trazer uma fala para fazer a minha parte da conclusão, dizendo o seguinte. Observem, meus irmãos, olha, eu quero falar bem claro para vocês aqui. Eu falo a pessoas esclarecidas. Nós aqui não somos criança. Eu há mais de 30, desde 84 que eu lido com a igreja, como obreiro, como pregador, ensinador, pastor. E nós defendemos aqui a ipsilidem, a nossa ação de fé. Mas vamos lá, observe. Nos séculos seguintes à Reforma Protestante, a Reforma começou no dia 30 de outubro de 1517. Pois muito bem, com Martim Lutero, depois vem Calvino e outros mais. Nos séculos seguintes surgiram vários grupos chamados pós-reformados. Por que eu estou falando isso? Porque para entender o movimento pentecostal do século XX, tem que entender como é que surgiu a partir da Reforma. Porque antes da Reforma, ele ficou bem assim, estagnado, face o que Agostinho, o que a Igreja Católica fez na Idade Média. Vamos lá. Nos séculos seguintes à Reforma, surgiram vários grupos pós-reformados. Dentre eles, temos os Quakers, treme-treme em inglês, era um povo que buscava tanto o poder de Deus, Silas, que tremiam. Temos os pietistas, um povo que vivia uma vida muito separada, mas que criam no poder de Deus. Os irmãos morávios, que oravam tanto, foram os pioneiros em missões e foi inspirado na vida cristã, na devoção, na espiritualidade dos morávios, que John Wesley, um pastor anglicano, se converteu à visão, digamos assim, do avivamento, da busca intensa pelo poder de Deus. E depois temos os metodistas que, obviamente, o grande idealizador foi John Wesley. E John Wesley, que de acordo com o estudioso, ele de fato tinha os dons espirituais, falava, pregava no poder do Espírito Santo, e que influenciou muito a teologia pentecostal. E no seguinte passo, temos os seguidores de Finney, Charles Finney. E por último, temos o movimento da santidade dos Holiness. Por que esses movimentos? Porque a partir do século, observe, a partir do século XVIII, XIX, esses movimentos, como metodismo, John Wesley, Finney, o movimento de santidade Hollis, eles foram dando fundamento, dando base para o futuro avivamento da Rua Azusa. Vamos já chegar lá. Isso aqui é importante, essa história. O avivamento, escute, minhas irmãs, meus irmãos, pentecostal da Rua Azusa, que começou em 1906, com o pastor William Seymour, como todos sabem, foi o quê? Vou repetir, foi antecedido, como eu já disse, pelos avivamentos do século XVIII, XIX, John Wesley, Finney, o movimento Holiness, e etc. E não só por esses, e também pelo avivamento que começou aonde? Com Charles Fox Parham, que em 1898 abriu um ministério, incluindo uma escola bíblica, na cidade de Topeka, Kansas.
Aí observa um detalhe. Ao estudar o livro de Atos, os alunos começaram a buscar o batismo no Espírito Santo. E no dia 1º de janeiro de 1901, uma aluna, Agnes Osman, recebeu o batismo com a manifestação do dom de falar em línguas estranhas. Parra, com seu pequeno grupo de alunos e obreiros, começou a pregar a partir de então e a ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo com evidência do falar em línguas. E dentre um desses seus alunos estava William Seymour, que foi o grande pregador da Rua Azusa, da onde inspirou o Gunnar da Nelweg e a Assembleia de Deus. Está entendendo a história? Ok? Então, o Pentecostes, a Rua Azusa, não foi uma coisa que, de repente, foi algo que foi trabalhado por Deus depois da Reforma. Continua aqui, ó. John Wesley e Charles Finney são considerados os grandes influenciadores da teologia pentecostal, a qual nós defendemos. Observe. Portanto, escute, a teologia pentecostal que a Assembleia de Deus defende, isso que é importante. Por quê? Porque tem alguns teólogos no nosso meio, porque estudaram em outras faculdades, vem para cá cheio de ideia, cheio de axiologia, questionando a nossa teologia, meu querido. Vou repetir. A teologia pentecostal herdou, escute, as bandeiras das reformas e agregou as doutrinas pós-reformadas de Finney, de Wesley e outros mais, de diversos teólogos e líderes. Portanto, em termos teológicos, os pentecostais hoje formam uma escola doutrinária muito rica. E aqui para nós, não é puxando brasa para a nossa sardinha, a principal guardiã da teologia pentecostal clássica e histórica é a Assembleia de Deus. É a Assembleia de Deus. Cujos principais teólogos são, anota aí, Gottfried, um dos grandes hermeneutas exegetas. Quem mais? Outro aí, ó, Stanley Orton. Leia! Vai na CPD e compre. Donald Jean, um dos grandes ícones. Ele escreveu um livro sobre os dons espirituais dos anos início do século XX. Eu tenho ele. Me inspirou muito. William Menzies, outro teólogo. Alguém veio falar do Antônio Gilberto? Doutor Antônio Gilberto, que está na glória. Esse, foi o grande coordenador da Bíblia Estudo Pentecostal. Cláudio Honor de Andrade, que, mais recente. E, por último, entre outros, o professor Ezequiel Soares, que vai ser o próximo comentador da revista. Nós temos grandes nomes. Meu irmão, existem muitos. Agora, eu fico preocupado com alguns obreiros, alguns irmãozinhos, que se encantam por alguns teólogos aí, doutor, porque isso, aquilo, outro. Querido, vamos resguardar a nossa fé pentecostal. E como eu resguardo, como eu como pastor, como você como pastor, líder, obreiro, irmã, resguarda, mantenha a sua fé pentecostal, estudando a Bíblia. O nosso IBADEB, Estudo Bíblico Assembleia do Brasil, nosso curso teológico, preza por uma teologia equilibrada, sensata, de acordo com a nossa relação de fé. Dito isso, que Deus abençoe, fica aqui a minha observação. Ei, olha para mim. Como pentecostais clássicos, a promessa do batismo do Espírito Santo, com evidência de falar em línguas e a atualidade dos dons espirituais, deve nortear a nossa pregação, o nosso ensino, o nosso discurso, a nossa fé. Portanto, preguemos e estimulemos a igreja a buscar o quê? Batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar língua estranha e buscar dia após dia os dons espirituais para melhor fazer a obra de Deus. Detalhe, Silas, irmãos, não estamos aqui batendo em frente com ninguém, estamos aqui defendendo a nossa posição teológica conforme a declaração de fé. Dito isso, Silas. Se você acredita, meu irmão, pronto. Se não acredita, agora se você tem dúvida, busca as Escrituras. Isso. Leia a Bíblia, que você vai entender. Peça a orientação do Espírito Santo que você vai entender. Muito às bem. vezes você lê muitos livros contaminados com determinadas teologias, Isso. Aí você vai ficar contaminado também, Eu indico aqui um livro bom, Teologia Sistemática Pentecostal de Stanley Orton, meu amigo. Olha, o catatal, estude. Quer ver mais? Doutrinas Bíblicas, Mary Perlman, Teologia Pentecostal de Antônio Gilberto. Enfim, estudo,
Comentário Bíblico do Novo Testamento Pentecostal. É um catatal, já li umas 4 vezes, meu filho. Todo ele dado pela CPAD, não é só um comentário, são diversos comentadores. Outro comentário já bom, né? Bican, que é um comentário, com diversos comentários, todo viés pentecostal. É só estudar. Tem bons livros. Tem vai bons atrás. livros. Tem bons literaturas. Vamos lá atrás. Muito Bem, bem, meus irmãos, já chegamos ao final desta aula. Espero que você aproveite bem a sua aula e incentive os demais que você conhece, os amigos, irmãos, para frequentarem a escola bíblica dominical. E divulgar, Ciro, e divulgar a nossa EBD online também, porque tem muitos que não podem, né? Ciro, e a semana que vem, qual é o nosso próximo assunto, Ciro? Opa, qual é o assunto? Bem, olha, vamos lá, ó, o assunto da próxima lição olha só, a lição de número 28 de agosto, a sutileza do movimento dos desigrejados. Oh, meus irmãos, olha. Desigrejados. Olha, mas tem tantos pastores, viu? Você conhece alguém, meu irmão? Conhece alguém, meu irmão? Maravilha. Somos desigrejados. Vamos orar por ele. Igreja. Meu pastor é Jesus, né, irmão? Eu estou com Jesus. O negócio é sério. Em casa, eu faço em casa. E interessante, Cílio, com essa época veio pandemia, veio problema que as igrejas foram fechadas, aí Deus abençoou, Deus abençoou que a igreja se reinventou, que o Diga a Deb, né, através da rede social, né, a Deb TV e tudo mais. Agora, meu irmão, não é porque temos culto online, temos escola dominical online, que você vai deixar de ir para a igreja, né? Isso, por favor, a comunhão com o outro é muito importante, é fundamental. Silas, podemos orar? Podemos orar e finalizar, pastor. Pai Santo, nós te agradecemos por mais esta aula abençoada, pelo privilégio que nos deste de falar ao teu povo sobre a tua palavra. Pai, por teu Espírito Santo, abre o entendimento de todos para compreender a altura, a largura e a profundidade da tua palavra. É em nome de Jesus que eu oro e te peço. Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos os irmãos hoje e sempre. Amém. 2022. O ano da renovação espiritual. E a vitória nossa. É nossa pelo sangue de Jesus. Até a próxima. Até a próxima, Deus quiser, meus irmãos. Fique com Deus.